Hoje a gente vai mergulhar fundo na Amazônia do século XIX. Vamos seguir os rastros de uma figura que é quase uma lenda, sabe? Um homem cuja vida se mistura com as águas do rio que ele dominava. Olha só, esse é o Manuel Urbano da Encarnação. Esse é o rosto de um cara que não só sobreviveu na floresta, não. Ele moldou a floresta à sua vontade. A história dele é, no fundo, a própria história do Rio Purus. E tudo começa com essa ideia aqui que é fundamental. Nenhum rio se navega sozinho. Guarda bem essa frase porque ela é a chave para a gente entender tudo o que vem pela frente. Família, poder e a jornada inacreditável desse homem. Então, vamos lá. Quem era esse cara, afinal? Ele ficou conhecido como o Mestre das Águas. Mas o que isso quer dizer na prática? O subtítulo já dá uma dica, né? O homem que era o próprio rio. E aqui tem um ponto que é central. A gente está falando de um homem negro no Brasil do século XIX, e ele não estava só de passagem pelo Rio Purus, não. Ele comandava o rio. Ele construiu um verdadeiro império num lugar e numa época em que isso, bom, parecia simplesmente impossível. Mas como? Como ele conseguiu isso? A resposta não está em fortalezas nem em exércitos. Está em algo muito mais orgânico. A família como território. Um império construído, literalmente, sobre água e sangue. Olha só esse nome, Manuel Urbano e Filhos. Isso aqui resume a ideia toda. Não era uma empresa como a gente conhece hoje, não. Era uma rede familiar, quase pré-moderna. Os filhos não eram só herdeiros, eles eram peças-chave, ativos estratégicos mesmo, posicionados em pontos do rio para garantir o controle absoluto da região. E essa frase aqui, ela resume a filosofia dele de um jeito perfeito. Para Urbano, morar era possuir. Pensa bem, num mundo sem cartório, sem título de propriedade, o que era a posse? Não era um papel. Era estar lá, era a presença física, a ocupação. Onde a família Urbano morava, ali era o domínio deles. Beleza, então, vamos avançar para a próxima geração e entender como esse legado foi mantido. Os herdeiros do rio. A gente vai ver que são dois filhos com dois destinos bem diferentes, mas com um único legado nas costas. E aqui estão os dois pilares desse império, Brasil e Maximiano. Irmãos com papéis totalmente diferentes, mas que se completavam perfeitamente. É como se fossem as duas faces da mesma moeda, sabe? De um lado, você tem o Brasil, o pioneiro, aquele que ia na frente, a extensão do pai no meio do mato. Do outro, o Maximiano, o administrador, a âncora que mantinha o centro do poder firme e forte. Vamos começar pelo Brasil. Pensa nele como a ponta da lança da família. Dizem que era o maior conhecedor do Purus depois do próprio pai. Para ter uma ideia, ele chegou na região onde hoje fica a cidade de Lábrea antes de qualquer pessoa do governo. Ele era a própria fronteira. Mas é aqui que a história fica complexa, porque ao mesmo tempo que ele era esse desbravador, ele também foi um articulador da exploração da mão de obra indígena. Ele acabou virando uma ponte entre o conhecimento da floresta e os projetos de colonização que vieram depois. Agora vamos para o Maximiano. O papel dele era mais discreto, mas, nossa, era fundamental. Ele era a base da família lá em Canutama. Enquanto o Brás ia abrindo caminho, o Maximiano ia consolidando o poder. Ele teve uma visão de futuro incrível, tentou até diversificar a economia com gado, por exemplo. O grande projeto dele era fazer a transição do poder da família, tirar daquela lógica do morar é possuir e passar para a legalidade, para os documentos. A morte dele, muito cedo, foi um baque gigantesco nesse plano. Mas o poder de Manuel Urbano não era só sobre terra e negócios. Para a gente entender de verdade a força dele e também os limites dessa força, a gente precisa ir mais fundo. A gente precisa olhar para as alianças mais íntimas dele, bem ali na fronteira entre o mundo dele e dos povos indígenas do Purus. 3. Esse número é importante. Foram 3 os casamentos de Manuel Urbano com mulheres indígenas. Isso não era só estratégia, sabe? E é muito além. Isso mostra um nível de integração, de convivência, que era uma coisa muito rara e muito profunda para a época. E é super importante a gente sacar isso. A integração dele com a vida indígena não era fachada, era de verdade. O cara que dominava o rio acabou sendo, de muitas formas, incorporado por essas culturas. Ele não era só um forasteiro, um visitante, ele se tornou parte daquele universo. Mas até onde ia o poder dele de fato? Essa história que eu vou contar agora é impressionante. Um ritual ancestral que envolvia mutilação genital feminina ia acontecer com a noiva indígena dele. Manuel Urbano, o mestre das águas, tentou impedir. Ele se opôs, bateu o pé e o resultado, a vontade dele foi simplesmente ignorada. A tradição do povo foi mais forte.
E isso joga na nossa cara a pergunta principal. Afinal, até onde ia o poder desse homem? Ele mandava em gente, em barcos, conhecia a geografia de um rio inteiro. Mas e a cultura? E os rituais sagrados? Aí a história era outra. E aqui está a resposta, que é tão forte quanto trágica. O mestre dos rios, de repente, se viu impotente diante do poder de um rito. Foi ali que Urbano descobriu que existiam forças que nem ele, com todo o seu poder, conseguia controlar. E no final das contas, o que ficou de tudo isso? Qual foi a marca que essa família deixou nas águas do Polos? É aí que a gente chega no legado que flutua. Memórias que, muitas vezes, a própria correnteza foi levando embora. E a gente volta a falar da família com essa metáfora aqui que é linda demais. Os filhos dele eram como remos extras para quando a correnteza aperta. Isso resume perfeitamente a essência da estratégia dele. A família não era só família. Era uma ferramenta de sobrevivência e de poder. Então, como a gente deve olhar para eles hoje? Como heróis? Vilões? A fonte que a gente pesquisou traz uma definição que eu acho perfeita. Eles não eram nem uma coisa, nem outra. Eram figuras de um extraordinário ambíguo. E o que significa esse legado ambíguo? Bom, por um lado, eles foram arquitetos de um mundo novo, donos de um conhecimento daquele lugar que era simplesmente brilhante. Mas, por outro lado, esse mundo todo foi construído em cima da violência que era normal naquela época. E o resultado? As histórias deles, com toda essa complexidade, acabaram sendo meio que apagadas pela história oficial que a gente conhece. E isso tudo deixa a gente com uma última reflexão. A história do Maná Urbano não é só a história de um homem, é a história de um mundo inteiro. Um mundo que foi criado, que existiu e que no fim foi quase esquecido. E aí fica a pergunta, né? Quantos outros mundos como esse não foram fundados e depois esquecidos nas águas de um rio?